Alquimia. Uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Jung, por Marie-Louise von Franz. Tradução Álvaro Cabral. Editora Cultrix, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. Ele é cheio de ilustrações e notas que não estão sendo mostrados nem lidos. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. E também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez a Adriana Machado. Muito obrigada, querida, mais uma vez. Também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. No botão Seja Membro, é possível você ver as opções de assinatura. Elas começam a R$ 1,99 ao mês e são diversas as possibilidades, assim como os diversos acessos que elas geram, etc. Peço para que deem uma olhada. Essas assinaturas podem ser canceladas a qualquer momento. E esse R$ 1,99, que é apenas, uma quantia aí módica para o trabalho que faço, é mensal. São mensalidades. Então essa cobrança é feita apenas uma vez ao mês. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença, meus caros. A todos, uma boa escuta. Seguimos para a 6ª palestra, Alquimia Arábica. Prossigo neste capítulo com a carta de amor do Sol à Lua. Na Lua surgiu um conflito, porque ela se apresenta em duas formas, uma no céu, outra na terra. O Sol também se apresenta em duas formas. De um Sol, apenas um raio desce sobre a terra, e esse é chamado o Sol que brilha sem justiça. Um segundo Sol emite 2 raios e é denominado o Sol que brilha com justiça. O Sol é um aspecto da consciência, sendo um fenômeno parcialmente ligado ao ego e parcialmente ao si mesmo. Um aspecto do Sol está aberto ao inconsciente, pois os 2 raios subentendem um princípio de consciência capaz de abranger os opostos, ao passo que o outro Sol é um sistema fechado, é unilateral e, portanto, destrutivo. Em Mysterium Coniunctionis, Jung descreve o Sol como uma imagem da divindade espiritual, isto é, o eu por um lado e um aspecto do ego pelo outro. O ego é idêntico ao si mesmo na medida em que é o instrumento da autorrealização para o si mesmo. Somente um ego presunçoso e egoísta está em oposição ao si mesmo. Em sua função legítima, o ego é a luz nas trevas do inconsciente e, em alguns aspectos, idêntico ao si mesmo. Os 2 sóis parecem ilustrar esse contraste entre os aspectos destrutivos e positivos de consciência do ego. O Sol com um raio representa um princípio consciente egocêntrico e presunçoso, injusto para com o inconsciente ou a realidade, e oposto ao si mesmo. O Sol com 2 raios, por outro lado, simboliza o ego como instrumento de realização para o si mesmo e, nesse sentido, funciona com justiça. O ego de uma pessoa individuada, por exemplo, seria uma manifestação do si mesmo, estaria aberto ao inconsciente. Esse ego manifesta o si mesmo ao assumir uma dupla atitude em relação ao inconsciente e, ao estar constante e humildemente aberto ao inconsciente, oferece uma base de realização para o si mesmo. Deus necessita do nosso pobre coração, diz Ângelus Silesius, a fim de ser real. Assim, o Sol duplo no texto de Sênior mostra-nos um conflito entre uma atitude errônea do ego em relação à Terra ou ao inconsciente e uma atitude do ego que permite que o si mesmo se manifeste. O objetivo seria encontrar essa atitude consciente duplamente irradiada, ou seja, uma capacidade para enfrentar os opostos. Isso não significaria oscilar entre os opostos, mas, ao contrário, manter a tensão entre eles.
Uma tendência para o desvio e para a unilateralidade é inerente à consciência. Está ligada à sua necessidade de clareza e precisão. As pessoas dizem frequentemente, por exemplo, que o Dr. Jung não escreve de forma muito clara, mas ele faz isso intencionalmente. Ele escreve com uma dupla atitude, fazendo inteiramente jus aos paradoxos do inconsciente. Os fenômenos psíquicos são por ele descritos de um ponto de vista empírico. Buda disse certa vez que todas as suas frases tinham de ser entendidas em 2 níveis, e os escritos de Jung também têm esse duplo piso, esses 2 níveis. As pessoas que se embaraçam no Vishuddha Chakra, não sei se é assim a pronúncia, então as pessoas que se embaraçam no Vishuddha Chakra, por assim dizer, acreditam em palavras e não podem apreender a coisa em si, mas Jung usa um método descritivo, que agora também foi adotado na física nuclear, em que os fatos são descritos em 2 abordagens complementares que se contradizem mutuamente, mas que, no entanto, são necessárias para que a coisa possa ser apreendida como um todo. Pergunta: o Sol Níger alude ao aspecto negativo e injusto da consciência? Sim, o Sol Níger seria o aspecto sombrio e escuro da consciência. Assim, o Deus Sol na mitologia tem frequentemente um aspecto oculto e destrutivo. Apolo, por exemplo, é o deus dos ratos e dos lobos. O aspecto negativo do Sol é especialmente compreendido nos países quentes, onde o sol ardente do meio-dia destrói todas as plantas. Nos países quentes, os espectros saem ao meio-dia, e na Bíblia, por exemplo, há o demônio do meio-dia. O lado escuro ou sombrio do Sol é demoníaco. A propulsão, impulsionando o ego por trás, ilustraria o lado sombrio, demoníaco, do Sol, e verifica-se um uso errado da consciência para justificar o impulso quando o ego não é suficientemente forte para decidir com base em fatos objetivos, mas é arrebatado através da fraqueza das suas paixões, medo, poder ou sexo. Também a perfeição é em si mesma hostil à natureza. Há uma história na Indochina segundo a qual, um dia, estando o sol demasiado quente, um herói resolveu abatê-lo. Assim, o Sol Níger, Saturno, é a sombra do Sol, o Sol sem justiça, que é a morte para os seres viventes. O Sol Níger, Saturno, é a sombra do Sol, o Sol sem justiça, que é morte para os seres viventes. O homem, com a sua consciência, é um fator perturbador na ordem da natureza. Poder-se-ia realmente questionar se o homem foi uma boa invenção por parte da natureza ou não. Há um mito do deus trapaceiro que é especialmente tolo. De certo ângulo, o homem é muito tolo e não possui senso bastante para ser equilibrado. Como animal, é perturbado e superprodutivo. Se é um lamentável equívoco ou coroamento da criação, depende do funcionamento do seu sol, com ou sem justiça. Se a consciência funciona como deve, é útil à vida, mas quando descarrila, torna-se destrutiva. Um dos objetivos da análise é levar a consciência a funcionar de novo de acordo com a natureza. A soberba, a presunção, constituem sintomas do funcionamento injusto. Se uma consciência altamente concentrada for acionada, então a pessoa tem um sol escuro. As pessoas usam a consciência para nos convencerem de que estão certas ao fazerem a coisa errada. A soberba, a presunção constituem sintomas do funcionamento injusto. Se uma consciência altamente concentrada for acionada, então a pessoa tem um sol escuro. As pessoas usam a consciência para nos convencerem de que estão certas ao fazerem a coisa errada. Cada um de nós nasce num estado imperfeito e discutível. Errada e dividida é a natureza humana. O mito de Adão no Jardim do Éden foi o padrão original para isso, mostrando que, desde o começo, a condição do homem claudicou. Quando o si mesmo não é sustentado, envia a neurose, isto é, a sombra do si mesmo entra em ação e Deus e a natureza tornam-se inimigos do homem.
Uma consciência que funcione erradamente recebe o lado escuro de Deus. Se a consciência funciona de acordo com a natureza, a escuridão não é tão negra e tão destrutiva. Mas se o sol se imobiliza, ele endurece e calcina a vida até a morte. Então, de acordo com certos índios, o coração tem de ser sacrificado para manter o sol em movimento. Toda vez que estabelecemos uma regra, temos de fazer uma exceção, pois quanto ao mais, a consciência e a vida não estão de acordo. As 2 luas e os 2 sóis somam 4. Um quaternião está sempre presente em 2 pessoas. Um quaternião está sempre presente em 2 pessoas. O homem e sua ânima, a mulher e seu ânimos. O quaternário, né? A conjunção ocorre, de acordo com o nosso texto, no ventre da casa fechada, que seria o recipiente alquímico no qual o sol e lua se unem. O esquife egípcio é essa casa fechada, onde o rei esposa a própria mãe, Ísis e Horus, ou Atur e Horus. O sacerdote diz ao fechar a porta da câmara fúnebre: agora fica, unindo-te em amor com tua mãe. Um mestre zen japonês também diz: ele tem a porta do seu coração fechada, de modo que ninguém pode adivinhar seus sentimentos. A pessoa torna-se um mistério para os outros, por causa da unicidade do si mesmo. Se somos capazes de adivinhar as reações de uma pessoa, é porque ela funciona de modo coletivo. Se somos capazes de adivinhar as reações de uma pessoa, é porque ela ainda funciona de modo coletivo e não individuado. Há um senso de eu sei como você se sente, por causa de reações coletivas semelhantes. A empatia, sentir-se no estado da outra pessoa, baseia-se em qualidades coletivas. Encontramos a maioria das pessoas no nível coletivo e conhecemos as qualidades que compartilhamos, como ciúme e amor, e sem empatia não podemos relacionar-nos. Mas isso não é a unicidade do indivíduo, é a qualidade de gênio para produzir o inesperado. É a coisa surpreendente que dá certo e, no entanto, está longe de ser banal. Nunca podemos adivinhar o que uma pessoa criativa produzirá, pois ela é uma nova criação e ninguém sabe o que será. Da mente saem ideias e dos sentimentos saem reações que, nesta pessoa, são absolutamente únicas. O processo de individuação leva à criatividade ímpar em cada momento, e a câmara fechada alude a esse centro secreto da personalidade, a fonte secreta da vida. É a câmara fechada do coração, a criatividade incomparável de cada momento da vida. Quando o processo de individuação conduz à realização dessa criatividade única, os outros deixam de poder conjecturar sobre a pessoa, pois não podem ver a câmara fechada do coração dela, de onde promanam as reações inesperadas e criativas. Eu diria que as reações criativas inesperadas provêm da unicidade com o si mesmo. É o si mesmo que possui essa qualidade de criatividade única em cada momento da vida, sendo por isso que o mestre japonês diz que a pessoa já não pode continuar adivinhando os movimentos do seu coração. Isso significa que, se o mestre Zen diz ou faz alguma coisa, esta será sempre imprevisível e criativamente surpreendente. A câmara fechada alude a esse segredo, mas, em última instância, o indivíduo é um sistema único e fechado, uma coisa única que gravita em torno de uma fonte imprevisível de vida. Se isso se torna real no indivíduo, então é possível intuir o mistério da sua personalidade ímpar. Isso se relaciona com o fechamento da casa, o que significa a separação dos enredos coletivos e da contaminação, não só exteriormente, mas também interiormente, ou seja, a separação dentro da própria pessoa daquilo que é comum e que não é ela mesma. Pergunta: de que modo isso harmoniza com a experiência Satori do Zen Budismo,
em que a abertura e a identidade com a natureza e também com o coletivo constituem um dos objetivos. É um desses paradoxos. Na última das 10 estampas da condução da boiada, do Zen Budismo, o ancião vai ao mercado. Ele arvora um sorriso doce e esqueceu-se até da sua própria sabedoria iluminada. Aí temos o homem completamente coletivo, que vai para o mercado com o discípulo e sua tigela de pedinte, e esqueceu-se até da sua experiência satori com os deuses. Isso significa que ele não se sente subjetivamente único, mas, acrescenta a história, a cerejeira se cobre de flores quando ele passa por ela. E isso é algo que ninguém adivinharia quando o ancião barrigudo se dirige ao mercado com seu sorriso um tanto insípido. A unicidade brota dele como um ato criativo, mas não é intencional em sua mente. Ele não se sente único, ele é único. Ele não se sente único, ele é único. Embora subjetivamente o mesmo ancião diga que é apenas um pobre velho, e nos pergunta o que queremos dele. Tais pessoas têm uma humildade natural e extrema, a despeito da qual sua unicidade se manifesta. Uma vez mais, é o paradoxo do ego e do si mesmo. O ego deve ter a atitude de um ser humano entre outros seres humanos. Então a unicidade, se for encontrada dentro dele, emanará involuntariamente. É justamente o oposto de se ficar presunçoso com a própria unicidade, de se sentir tão diferente dos outros, fazendo comentários tão altaneiros como eu sou tão sensível que ninguém me compreende, porque não é nada disso. E se alguém me diz isso, respondo sempre que há uma porção de gente assim. E não digo por maldade, mas porque é a pura verdade. É uma qualidade muito comum ser sensível a ponto de não ser entendido por ninguém. Isso é muito difundido, sobretudo entre os introvertidos, que se sentem únicos. Mas não são únicos. O indivíduo iluminado não se sente único, mas muito humano. E é por isso que podemos dizer que essas pessoas são muito abertas para o mundo e muito humanas com toda a gente. Ou, paradoxalmente, podemos dizer que são infinitamente únicas e incompreensíveis. Observação. Em outras palavras, o objetivo é eliminar o sujeito e o objeto, enquanto ao mesmo tempo discrimina-se honestamente entre sujeito e objeto. Sim, é justamente isso. Isso serve para ilustrar o ventre da casa fechada, ou seja, o núcleo criativo é insulado por natureza e não por qualquer ato artificial. O núcleo criativo é insulado por natureza e não por qualquer ato artificial. Isso também se relaciona muito concretamente, de um modo banal, com o problema da discrição analítica. Logo que se atinge a unicidade do parceiro numa análise, a discrição se impõe. Antes, era apenas uma regra convencional, não realmente necessária. Mas se alcançarmos a unicidade dessa pessoa, é natural que nunca falemos a esse respeito com terceiros. Uma pessoa compreende que é única, e isso nunca deverá ser motivo de conversa com quem quer que seja, naturalmente. Não pode ser. E isso se relaciona com o mistério do encontro com a unidade, com a unicidade em qualquer relação de amor, pois então a casa se fecha naturalmente, por si mesma. Por trás da porta fechada, a lua recebe sua alma do sol, enquanto o sol arrebata a beleza da lua, que fica muito delgada e fraca. Isso significa que a conjunção ocorre na lua nova, no mundo inferior. Nós sabemos que a lua é nova quando ela está próxima do sol. Quando se opõe ao sol, então a lua é toda iluminada e temos a lua cheia. Mas quando está próxima do sol, ela não é atingida pelos raios solares. Esse é um fato interessante sobre o qual Jung escreveu em Mysterium Conjunctionis,
que a conjunktio não ocorre na lua cheia, mas na lua nova, o que significa que ocorre durante a noite mais escura, quando nem mesmo a lua brilha. E nessa noite profundamente escura é que o Sol e a Lua se unem. Temos aqui uma implicação especialmente interessante, porque no simbolismo da Igreja medieval, o Sol simboliza Cristo e a Lua simboliza a Igreja, a Eclésia. E a conjunktio do Sol e da Lua é interpretada como encontro de Cristo com a Igreja redimida. Mas nenhum dos escritores assinalou o fato de que, quando se uniram, a Lua desapareceu ou escureceu, apagou-se completamente. Eles passaram habilmente por cima desse detalhe, ou nunca indagaram por que motivo isso aconteceu. A conjunktio ocorre no mundo inferior, acontece no escuro, quando já não existe luz alguma brilhando. Quando estamos completamente inconscientes, quando a consciência nos abandona, então algo nasce ou é gerado. Na mais profunda depressão, na mais profunda desolação, nasce a nova personalidade. Quando nos sentimos esgotados, esse é o momento em que ocorre a conjunktio, a coincidência de opostos. O Sol dá sua luz à Lua, mas nesse momento a Lua se desvanece. Torna-se muito delgada, pelo que se pode dizer que o Sol faz mal à Lua ao aproximar-se mais. Mais adiante o Sol diz: se não me causares dano na conjunktio, ó Lua, então acontecerá isto ou aquilo. Assim, a conjunção evidentemente é perigosa, já que o Sol inflige algum dano à Lua e esta pode fazer mal ao Sol. Isso talvez pudesse ser evitado, mas quanto mais próximos esses dois luzeiros ficam um do outro, maior o perigo de que se destruam mutuamente em vez de se unirem, o que decorre do fato que discutimos antes, ou seja, que tanto o Sol quanto a Lua têm uma sombra. Ambos têm um lado escuro e destrutivo, e quando se aproximam demais, é como dois amantes. À medida que o amor aumenta, mais aumentam as dúvidas e as desconfianças. As pessoas se sentem frequentemente receiosas, pois se abrirem o coração às outras pessoas, poderão causar-lhes muito dano. Se, por exemplo, um homem mostra seu amor a uma mulher, ele fica exposto ao ânimos dela. Se ele não a ama, diz simplesmente que é obra do maldito ânimos dela. Mas se amar, prestará atenção e ficará preocupado sempre que ela fizer horríveis comentários suscitados pelo ânimos. O mesmo ocorre com a mulher, pois se reconhecer o seu amor por um homem, o veneno da ânima dele poderá agredi-la e magoá-la. Portanto, há sempre aquele receio apreensivo de aproximação mútua na situação de amor humano, refletido simbolicamente no processo de conjunção do Sol e da Lua. Se tomarmos a conjunktio num nível puramente interno, pode-se dizer que, quando as personalidades consciente e inconsciente se acercam uma da outra, há duas possibilidades. Ou o inconsciente traga a consciência, quando sobrevém a psicose, ou a consciência destrói o inconsciente com suas teorias, o que significa uma presunção deliberada. Esta última alternativa também se verifica geralmente quando há uma psicose latente. Então as pessoas se livram dela dizendo que o inconsciente nada mais é senão... E desse modo esmagando o inconsciente e o seu mistério vivo ou pondo-o de lado. Muitas pessoas deixam o processo analítico nessas condições. Elas se aproximam cada vez mais do inconsciente. E então insinua-se uma compreensão desagradável. O trabalho se torna difícil. E a pessoa põe-lhe um fim, dizendo que já sabe tudo a respeito e que nada mais é senão... Nesse caso, o Sol terá destruído a Lua. Se o inconsciente sobrepuja a consciência e há um intervalo psicótico, a Lua terá destruído o Sol. Sempre que consciente e inconsciente se encontram, em vez de amor, pode haver destruição. Nesse ponto, esses dois luzeiros na carta de amor tentam evitar que isso ocorra. O Sol diz:
Se não me causares dano, eu te ajudarei. E a lua diz a mesma coisa. Eles conseguem manter o relacionamento correto. A lua, num certo momento, torna-se muito delgada e se eclipsa. Mas então eles são exaltados e se juntam à ordem dos anciãos. Como é mencionada a palavra senhores, deve ser uma referência aos cheques. Essa é uma passagem muito estranha, e eu tentei interpretá-la. Não posso dizer que esteja certa da interpretação, mas existe um texto paralelo em que a ordem dos anciãos é mencionada como a ordem dos 24 anciãos, referindo-se aos 24 anciãos do Apocalipse de São João, aos 24 patriarcas de Israel, que se sentam dia e noite ao redor do trono de Deus. Isso referir-se-ia à casa do dia e da noite, e significaria que o sol e a lua passam por todos os estágios das 24 horas. A ordem dos anciãos na seita xiita, o movimento místico do Islã, também se relaciona com a tradição secreta do imame. Em cada geração existe um sheikh, que é o iniciador e guia espiritual, conhecido como imame. Quando ele transporta a luz da divindade, ele representa a encarnação da divindade e é o guru secreto, o mestre dessas seitas islâmicas místicas. Isso ocorre com os xiitas, os drusos e com algumas outras seitas diferentes que têm classificações distintas. Elas discordam sobre quem deve ser o guia espiritual, mas em todas há a ideia de um único líder espiritual, o iluminado, em quem a luz da divindade se encarnou mais profundamente. Como temos de lidar com um texto arábico, é possível que também aqui haja algo dessa espécie, algo que também se ligue às outras interpretações, a saber, um aspecto múltiplo do velho sábio em diferentes estágios ou fases. Na prática, isso significaria que o arquétipo do velho sábio, um aspecto do si mesmo, aparece multiplicado em conexão específica com o tempo, na ideia de que um imame aparece a cada momento ou período especial do mundo, ou é comparado com as 24 horas do dia e da noite, o que também constitui um simbolismo temporal. A mesma ideia reaparece no simbolismo cristão como Cristo e os 12 apóstolos, a quem foram atribuídos os 12 meses e as 24 horas do dia. Penso que isso está ligado ao simples fato de que a realização do si mesmo, ou o processo de individuação, só atinge a realidade quando se manifesta em cada momento de seu tempo sideral. Muitas pessoas primeiro entendem o que o si mesmo é intuitivamente, lendo um livro ou pela interpretação de um sonho, mas isso não resolve a questão quanto ao que deveriam fazer esta manhã e amanhã à noite, o que significa que isso ainda não se inseriu no tempo. Elas têm uma conexão intuitiva com o si mesmo e com a sabedoria do inconsciente, mas não se deu ainda a sua introdução no tempo e no espaço das suas vidas, de suas vidas pessoais. O si mesmo só é real se em cada momento, pelo menos teoricamente, pois na realidade nunca se atinge esse estágio, se em cada momento a pessoa estiver constantemente em ligação com ele, expressando-o constantemente e sabendo o que é. Portanto, pode-se afirmar que o si mesmo só se torna real quando é expresso nas ações da pessoa no espaço e no tempo. Antes de ter atingido esse estágio, ele não é inteiramente real, tornando-se então uma coisa movediça. Por exemplo, o que está certo hoje pode estar errado amanhã, sendo por isso que alguém que atingiu esse estágio de consciência será imprevisível e age sempre de modo diferente nas mesmas situações. Hoje a coisa é assim e a pessoa reagirá de uma maneira. Amanhã ocorrerá a mesma situação e a pessoa reagirá de maneira diferente. Não há mais regras, pois cada momento é diferente e, portanto, o tempo adquire uma qualidade criativa. Cada momento do tempo é uma possibilidade criativa e não há mais repetições. Assim, quando o Sol e a Lua se unem, começam simultaneamente a percorrer um ciclo que se relaciona com o tempo. Isso é simbolizado na alquimia oriental pelo processo da circulação da luz. Depois de ter descoberto a luz interna, ela começa a girar por si mesma. Em O Segredo da Flor de Ouro e na alquimia,
Isso chama-se circulatio, a rotação. E existem numerosos textos alquímicos diferentes nos quais é dito que a pedra filosofal tende a circular. Normalmente, isso está ligado ao simbolismo do tempo, pois esses textos afirmam que a pedra filosofal tende a atravessar o inverno, a primavera, o verão e o outono, ou tende a passar por todas as horas do dia e da noite. Ela tende a circular por todas as qualidades e todos os elementos, ou tende a ir da terra para o céu e voltar de novo à terra. Está sempre presente a ideia de que, depois de ter sido produzida, ela começa a circular. Psicologicamente, isso significa que o si mesmo começa a se manifestar no tempo e no espaço, que não se converte em algo num certo momento com um retorno subsequente ao modo de uma vida anterior do indivíduo, mas ao contrário, tem efeito imediato sobre a vida toda. Portanto, ação e reação estão constantemente de acordo com o si mesmo, real e manifesto em seus próprios movimentos. A pedra, ou a nova luz, o si mesmo, pode mover-se. Naturalmente, temos de prestar atenção nele, mas, se assim fizermos, ele poderá movimentar-se e produzir impulsos autônomos. Pergunta: mas serão necessariamente os impulsos certos, hã? Não há julgamento final quanto ao que é errado e ao que é certo. Muitas pessoas dirão que isso está errado e outras dirão que está certo, e subjetivamente sentiremos às vezes que está errado ou certo. Eu afirmaria, e isso é muito pessoal, que não se trata de uma questão de certo ou errado, pois se estivermos em total harmonia com o si mesmo, nada disso importa mais. Se está errado, temos evidentemente de pagar por isso, mas o principal é a conexão, pois a separação significa a morte espiritual. Estar vinculado ao si mesmo é a vida espiritual. Se ele nos diz para fazermos alguma coisa considerada errada, então todo o mundo nos atacará. E se começarmos pensando que aquilo talvez estivesse errado, ainda poderemos dizer que, apesar de tudo, valeu a pena, porque foi em conexão com o si mesmo. Penso que, se uma pessoa faz algo em decorrência de uma ligação viva com si mesmo, então vale a pena pagar o preço de ser acusada de cometer um erro e de ter de passar, talvez, pelos estágios de pensar que errou. Subjetivamente, nunca pensamos realmente que estamos errados, mas devemos consentir que as pessoas o digam e ser tolerantes. Contudo, se estamos felizes e nos sentimos vivos, isso é a única coisa que ninguém nos pode arrebatar. Se eu digo que estou feliz, o que é que alguém poderia dizer a respeito disso? Se estamos em harmonia com si mesmo, há um sentimento de felicidade e paz absolutas, e os outros podem julgar como lhes aprouver, com suas teorias intelectuais destrutivas. Isso não causa dano algum, pois sentir-se perto de si mesmo torna-se uma coisa indestrutível. Naturalmente, esse sentimento é repetidamente perdido, porque é extremamente difícil mantê-lo por longo tempo. Depois a carta de amor prossegue com a lua dizendo ao sol: a luz de tua luz fluirá na minha luz, será como uma mistura de vinho e água, e eu sustarei meu fluxo e depois ficarei encerrada em tua escuridão como tinta, e então coagularei. Aqui temos a mistura de duas luzes comparada à mistura de vinho e água, um simbolismo mais conhecido na tradição cristã, em que, quando se celebra a missa, vinho e água são misturados, o que descreve os aspectos humano e espiritual divino de Cristo, sua humanidade e seu aspecto espiritual. O vinho pertence obviamente ao sol, e a água à lua, pois a lua é que governa todas as coisas úmidas, de acordo com o antigo modo de ver. É uma ideia da conjunção num significado amplo e geral, não só na tradição cristã, mas também no mundo árabe. A exaltada conexão mística da substância espiritual com a divindade. Nos poemas aparentemente ébrios de El-Hafiz ou El-Rumi, a água é geralmente um aspecto corruptível, feminino, do fluxo vital e do inconsciente. Se esses dois se unirem, a lua sustará o seu fluxo e coagulará. E, de acordo com o final do texto, isso é algo positivo. Assim sendo,
Isso significa que, até o momento da conjunktio, a Lua fluiu, o que teria a ver com as mudanças constantes das fases lunares, o fluxo constante. Mas a Lua também produz o orvalho, de acordo com a teoria deles, a umidade e, naturalmente, a menstruação nas mulheres e o fluxo do feminino. Mas como a menstruação cessa quando o filho é gerado, há a ideia de que o fluxo é sustado quando os dois luzeiros se unem, quando o nascimento há nova luz, dando nascimento à nova luz. Algo evidentemente corruptível e repugnante que está ligado à natureza variável do feminino cessa e chega ao fim. Isso diz respeito direto e imediatamente ao processo alquímico como um todo, que, como sabemos, é a produção da pedra filosofal, um objeto de substância dura, algo que não flui e que, na alquimia, é o símbolo da divindade. É estranho, se olharmos isso com simplicidade, que na alquimia o produto final seja algo na ordem da natureza que consideramos, em nível muito baixo, uma pedra, algo cuja qualidade consiste simplesmente em existir. Uma pedra não come, nem bebe, nem dorme. Permanece meramente onde estiver por toda a eternidade. Se lhe damos um pontapé, ela fica onde tiver sido jogada e não se mexe. Mas na alquimia, essa coisa desprezada é o símbolo da meta suprema. Temos de penetrar profundamente na linguagem mística do Oriente e da alquimia, assim como de algumas outras místicas cristãs, a fim de termos uma ideia do que isso significa. Se por meio da luta e do encontro com o inconsciente uma pessoa sofreu por longo tempo, estabelece-se uma luta da personalidade objetiva. Forma-se na pessoa um núcleo que está em paz, calmo em meio às maiores tempestades vitais, intensamente vivo, mas sem ação e sem participação no conflito. Essa paz mental sobrevém frequentemente quando as pessoas sofreram por bastante tempo. Um dia algo estala e o rosto adquire uma expressão serena, pois nasceu alguma coisa que permanece no centro, fora ou além do conflito, que já não tem o mesmo vigor de antes. Naturalmente, 2 minutos depois tudo recomeça, pois o conflito não foi resolvido, mas a experiência de que uma coisa está serenamente além do conflito subsiste, e daí em diante o processo se torna diferente. As pessoas já não buscam, elas sabem que a coisa existe, experimentaram-na, ainda que por um momento. Daí em diante o trabalho tem um objetivo, o de encontrar de novo esse momento e ser capaz, lentamente, de conservá-lo, de modo que se torne algo constante. Em todas as lutas da vida, há sempre essa coisa que se situa além da luta. Como o Dr. Jung o descreveu de um modo tão belo em seu comentário sobre o segredo da flor de lótus, é como se estivéssemos no pico da montanha, acima da tempestade. Vemos as nuvens negras, os relâmpagos e a chuva caindo, mas algo em nós está acima de tudo isso e podemos simplesmente observar os elementos em fúria. Numa escala menor ou mais humilde, atingimos esse objetivo se numa tempestade de desespero ou no ataque dissolvente e destrutivo de um conflito, conseguimos manter o senso de humor por um instante. Ou talvez sejamos arrebatados, uma vez mais, por um ânimos negativo e então, de repente, dizemos para nós mesmos que já ouvimos essa história antes. Talvez não logremos nos desvencilhar do nosso ânimos destrutivo. Ele talvez ainda seja demasiado forte, mas algo em nosso sorriso nos diz que essa cantiga boba já é nossa velha conhecida. Gostaríamos de rir de nós mesmos, mas o orgulho não o permitirá, e continuamos com o nosso ânimos negativo, que de novo se apossa de nós. Esses são os momentos divinos em que algo é claro e se movimenta além dos opostos e do sofrimento. Normalmente são apenas breves momentos, mas se continuarmos trabalhando em nós próprios por um período de tempo suficientemente extenso, a pedra crescerá pouco a pouco, tornando-se cada vez mais o sólido núcleo da personalidade que deixará então de participar do circo siamesco da vida. É esse provavelmente o significado que se pode atribuir aqui. A lua, que é regente da vida, suspende seu fluxo e aparece algo que é eterno e que se situa além do conflito. A lua coagula.
O processo vital é visto como algo eterno fora da vida. A própria vida coagula e sai do seu próprio ritmo, o que provavelmente é a preparação para a morte, visto que a morte é o fim natural da vida, o fruto que cresce na árvore da vida. A vida vivida cria a atitude eterna que transcende a morte. Assim a lua diz: quando entrarmos na casa do amor, o meu corpo coagulará em meu eclipse. E o sol responde: se fizeres isso e não me causares dano, meu corpo retornará, provavelmente à sua forma original, e eu dar-te-ei a virtude da penetração, e serás poderosa ou vitoriosa na batalha do fogo, da liquefação e da purgação, e continuarás sem diminuição nem escuridão, e não terás conflito algum, porque não serás rebelde. Portanto, o sol apenas confirma o que a lua diz, e pelo que expus antes, penso que isso está claro. Agora, a lua, mesmo no combate do fogo, o que quer dizer, nos ataques destrutivos de emoções oriundos de dentro e de fora, permanece firme e acima deles, e não se rebela mais contra a consciência. Inconsciente e consciência estão mutuamente em paz. Bendito aquele que pensa sobre o que eu disse, e minha dignidade não será retirada dele, e o leão não fracassará, nem se tornará mesquinho, enfraquecido pela carne. O leão é um símbolo muito conhecido do solstício do sol, quando este se encontra em seu apogeu, astrologicamente falando, mas é também um símbolo de ressurreição. Vimo-lo, como o leitor o recordará, em nosso primeiro texto grego, em que é dito que o leão gera o leão. Apresentei o desenho dos leões duplos quando discorri a respeito do leão como sendo também um símbolo de devorar apaixonado, do impulso de poder, não só no sentido estrito da palavra, mas de um modo geral, no de desejo de posse. As garras esticadas e a boca escancarada ilustram o leão, a natureza poderosa, quente e apaixonada. Trata-se de um símbolo da ressurreição, mas também pode ser enfraquecido pela carne. Essa é uma alusão à sombra da lua, notadamente que, se o poder e a paixão se detêm no nível concreto, querendo esta ou aquela coisa e são incapazes de sacrificar esse desejo, então essa mesma libido apaixonada, que é a base do processo de individuação, é enfraquecida, torna-se destrutiva e se destrói a si mesma. Se me seguires, diz assim o sol à lua, então não te ocultarei o crescimento do chumbo. A ideia é de que o chumbo, que discutimos num capítulo anterior, constitui o material básico, o material da paixão, e agora está crescendo por si mesmo. Isso se refere a um estágio na alquimia, frequentemente descrito como crescimento. Por exemplo, eles dizem que a primeira parte é trabalho árduo, é lavar roupa branca, ou lavar areia, ou cozinhar coisas, ou matar o leão, ou produzir a conjunktio, mas depois, num certo momento, torna-se o que eles descrevem até como brincadeira de criança, e basta regar a horta ou dedicar-se a algum entretenimento. Não é preciso fazer qualquer esforço, pois daí em diante a coisa cresce por si mesma. Basta prestar atenção nela e observá-la, sem todos os esforços penosos desenvolvidos antes. Esse é o augmentum plumbi, como é chamado no texto. É como o crescimento de uma criança na mãe. Enquanto a criança cresce dentro dela, a mãe pode apenas zelar por sua própria saúde e fazer o mínimo possível. Esse é um símile que os alquimistas usam com frequência, que depois de se transcender o estágio de conflito, vem o estágio em que, à semelhança de uma mulher grávida que aguarda o nascimento do filho, já não é preciso pensar mais sobre se o que se faz é a coisa certa ou não. Os chineses chamariam a isso fazer nada, deixar simplesmente que as coisas aconteçam. Prestar atenção constante e carinhosa ao processo é tudo de que se necessita então. Depois o texto diz: minha luz desvanecer-se-á, e minha beleza será extinta, e eles extrairão dos minerais do meu corpo puro e da gordura do chumbo purificado na harmonia do peso deles,
e sem o sangue de cabra. E uma diferença pode ser feita entre o que é verdadeiro e o que é falso. Realmente, suponha-se que o sangue de cabra ou de bode tivesse um efeito corrosivo sobre tudo, e no período final da antiguidade foi interpretado alegoricamente como sensualidade. O sangue do bode é a essência da sensualidade, lascívia, o impulso sensual que é muito óbvio e destrói tudo. O impulso sexual forte destrói tudo, exceto o Adamo. Uma antiga lenda diz que o Adamo é a única pedra preciosa que não pode ser dissolvida pelo sangue de cabra e, portanto, é a firmeza da personalidade que resiste ao impulso da sensualidade. Temos aqui o mesmo simbolismo, notadamente a conjunção das substâncias de igual peso. Isso se refere a um estado de equilíbrio psicológico, em que não existe sangue de cabra, ou seja, em que a sensualidade já não empolga a personalidade. Então fica possível distinguir o verdadeiro do falso. Surge ou cresce assim dentro da personalidade o que poderíamos chamar de instinto da verdade. De um modo geral, a vida é tão complicada que, se tivermos de pensar a respeito das coisas, estaremos sempre atrasados em nossas decisões. A esse respeito, sou um desastre. Se alguém me telefona e diz que precisa me ver naquela mesma tarde ou que necessita de 1 hora no dia seguinte, eu não sou suficientemente rápida para me decidir se devo responder sim ou não, ou para encontrar uma desculpa dizendo que estou comprometida. Minha natureza, minha função inferior, me arrasta. Eu digo sim, e depois dou-me conta de que fui apanhada de surpresa, que tudo está errado. Então digo, 100.000 diabos, fui demasiado lenta outra vez. Eu deveria ter dito não, mas o instinto de verdade não funcionou com suficiente força. O instinto de verdade estava ali. Algo ficava me segredando para que dissesse não, mas a reflexão e a função inferior intervieram e, mais uma vez, fui demasiado lenta. Depois vem um mau sonho que me aplica um bom golpe na cabeça e fico perguntando a mim mesma se conseguirei alguma vez sair desse estágio e ser suficientemente rápida para não ser presa sempre na mesma armadilha. Há uma aceleração dessa possibilidade pelo desenvolvimento do instinto de verdade, isto é, quando o si mesmo está tão presente e é tão forte que o instinto de verdade se manifesta rapidamente, como um radiograma, e a pessoa reage da maneira correta, sem saber por quê. Ele flui através dela e faz-se a coisa certa. Uma pessoa diz sim ou não, ora fazendo uma coisa, ora outra, e pode seguir adiante sem interrupções, porque a consciência, com sua reflexão, deixa de ser uma causa de perturbação. Isso significa que a ação do si mesmo passou a ser imediata, e somente o si mesmo pode levá-la a efeito. Num nível superior, é o mesmo que ser completamente natural e instintivo, quando podemos discernir entre o falso e o verdadeiro. Por isso é que o Espírito Santo foi chamado por certos teólogos de instinto da verdade, o que é uma excelente descrição. O texto prossegue: Eu sou o ferro duro e seco e o fermento forte. Tudo o que é bom passa por meu intermédio, e a luz do segredo dos segredos é por mim gerada, e nada pode afetar minhas ações. O que é luz é criado na escuridão da luz. Mas quando atinge sua perfeição, recupera-se de suas enfermidades e fraquezas, e então aparecerá o grande fluxo da cabeça e da cauda. Penso que a primeira parte é bastante clara. Refere-se à geração de uma nova luz, uma terceira coisa nascida ou gerada da conjunção. Trata-se de uma nova luz nascida nas trevas, e se dissipam então todos os sintomas neuróticos, a doença, a fraqueza. Surge a nova coisa, agora chamada Illud Magnum Fluxum Captis et Caudi. Nesse ponto, cumpre recordar o Ouroboros, o que come a própria cauda, quando os opostos se unem. A cabeça está numa extremidade e a cauda na outra. São uma coisa só,
mas têm um aspecto oposto. E quando a cabeça e a cauda, os opostos, se juntam, nasce um fluxo a que os alquimistas chamam de água mística ou divina, por mim descrita como o significativo fluxo vital. Com a ajuda do instinto de verdade, a vida corre como um fluxo significativo, como uma manifestação do si mesmo. Eis o resultado da conjunção no presente caso. Em muitos outros casos, ela é descrita como a pedra filosofal, mas, como também é dito em numerosos textos, a água da vida e a pedra são uma coisa só. A água da vida e a pedra filosofal são uma coisa só. É um enorme paradoxo que o líquido, a água amorfa da vida e a pedra, a coisa mais sólida e morta, sejam, de acordo com os alquimistas, uma só e mesma coisa. Isso se refere àqueles dois aspectos da realização do si mesmo. Algo firme nasceu, algo que está além dos altos e baixos da vida. E simultaneamente nasceu algo muito vivificante que participa do fluxo vital, sem as inibições ou restrições da consciência. Esgotei agora todo o tempo que programei para dedicar aos textos arábicos. No próximo capítulo passarei a tratar da alquimia europeia. Lamento ter apresentado apenas um texto arábico, mas penso que esse alquimista xiita, sênior, foi um dos maiores homens na alquimia. Pergunta: o que devemos entender por instinto de verdade, instinto da verdade? É o instinto que me dá a verdade sem reflexão. Algo dentro de mim conhece a verdade pela minha reação imediata, sem que eu pense a respeito, ou mesmo expresse. O instinto da verdade, por exemplo, é algo muito semelhante ao conhecimento telepático. Isso são palavras, um nome para alguma coisa. Telepático, em grego, significa simplesmente sentir de longe, o que não explica coisa alguma, pois a telepatia é um mistério. Não sabemos o que seja. Se, por exemplo, alguém propõe que participemos de um negócio que parece perfeitamente correto e limpo, e em que, pela aparência exterior, não podemos afirmar que haja algo errado, dizemos naturalmente: sim, muito bem, participarei disso. Depois, algo no nosso íntimo diz: não faça isso. E, après le coup, descobrimos que, apesar das aparências, havia algo sujo ou desonesto nessa proposta. Nós não podíamos saber o que era, mas aquilo já sabia. Algo lhe cheirava mal. Esse seria o instinto de verdade, o instinto da verdade. O instinto sabia algo que desconhecíamos. Nosso inconsciente ou a nossa personalidade instintiva sabia-o. Nesse caso, não me refiro à verdade religiosa de uma doutrina, mas à verdade do momento. Por exemplo, se alguém nos oferece um bom negócio, que na realidade é uma fraude, o instinto da verdade sabe disso. Ou é a verdade de certa situação, ou do que nos é dito. Alguém pode contar-nos uma longa história e pressentirmos simplesmente que não há um pingo de verdade, embora sejamos incapazes de dizer o que está errado nela. Alguém pode vir contar-nos um problema conjugal e pressentirmos que algo não é verdadeiro, embora ignorando o que. Num outro caso, no entanto, temos a sensação imediata de que estão nos contando a verdade. Ora, se julgarmos instintivamente, não poderemos deixar de concluir que algo em nosso íntimo é que decide, e se isso provar que funciona sistematicamente bem, então podemos decidir confiar nessa coisa íntima. Isso seria um discernimento da verdade, mas em nível instintivo, o que nada tem a ver com a cabeça. E de que modo isso difere da intuição? A intuição pode estar 50% certa e 50% errada. Jung usa um símile maravilhoso a respeito das pessoas intuitivas. Diz ele que essas pessoas intuitivas acertam na cabeça do prego, acertam na mosca, sem reflexão, ou acertam a 20 quilômetros do alvo, lá no meio das árvores. Por isso é que elas devem desenvolver outra função, porque às vezes
Elas podem olhar simplesmente para a situação e saber tudo a seu respeito, mas outras vezes elas estão completamente erradas. É melhor não confiar o tempo todo na intuição, pois ela pode ser toldada pela projeção. É melhor não confiar o tempo todo na intuição, pois ela pode ser toldada pela projeção. Se o intuitivo não está envolvido com a sombra, ou com o ânimos, ou com a ânima, ele tem um modo fantástico de acertar o alvo. Mas se a sombra, o ânimos ou a ânima intervém, se a projeção interfere, então esse mesmo intuitivo ainda pode jurar que sabe que a coisa é assim ou assado, porque pensa que pode confiar em sua intuição, mas estará objetivamente errado. Está acertando bem nas árvores. E assim, a intuição é um negócio meio a meio. É uma função. E como todas as funções, só está certa algumas vezes. Mas a verdade instintiva é uma manifestação do si mesmo. E nada tem a ver com funções. É algo que opera em todo ser humano. Uma palavra discretamente rápida que o si mesmo segreda ao nosso ouvido e que geralmente somos demasiado lerdos para captar. Ou então falamos demais e, nesse caso, essa palavra não pode ser ouvida.